Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa sexta aula do curso de Apocalipse. Temos estudado as cartas que o apóstolo João, através do apóstolo João, Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Então, hoje vamos ver as duas últimas cartas, a sexta e a sétima carta, para as igrejas da Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia são dois extremos, né? A igreja de Filadélfia é a igreja mais elogiada das cartas e a igreja de Laodiceia é a igreja mais repreendida das cartas. Então, vamos começar falando um pouquinho da igreja de Filadélfia. Então, capítulo 3, versículos 7 a 13, né? Nós temos aqui a igreja. E falando do contexto histórico da cidade de Filadélfia. Então, um homem chamado Átalo, 2 anos antes de Cristo, fundou a cidade de Filadélfia e deu esse nome em homenagem ao seu irmão. Filadélfia vem de Philos, amor, Delfos ou Adelfos, irmão, dando a ideia de irmão afetuoso ou ainda amor fraternal, um amor fraterno entre irmãos. E ele deu a missão da igreja de Filadélfia divulgar a cultura grega, a filosofia grega e apresentar o amor entre os seus habitantes. Cristo apresentou a essa igreja um desafio muito semelhante e até elevado a esse, que é planejado por Átalo, que é fazer da igreja ser uma igreja exemplo para toda a Ásia. E a igreja conseguiu cumprir o seu propósito, né? Como acontece na maioria das 7 igrejas, nós não podemos afirmar quando começou o trabalho, né, em Filadélfia, né? E, como eu já disse, Filadélfia, junto com Esmirna, é uma das 2 igrejas que não receberam condenações, repreensões por parte de Jesus. Então, da saudação, Jesus se identifica como aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Santo dá a ideia de separado, separado para Deus, separado para a obra de Deus, e verdadeiro como genuíno, autêntico, como estava sendo a igreja na Filadélfia. A igreja estava vivendo separada do pecado, separada do mundo e de forma autêntica e genuína. Também Jesus usa essa expressão dizendo que a igreja ele é aquele que tem a chave de Davi. Quando a gente pensa a chave de Davi, podemos pensar em Isaías capítulo 22, versículo 22, quando Eliaquim era um fiel administrador do rei Ezequias. E ele é chamado como aquele que tem a chave da casa de Davi, porque ele era a pessoa de maior confiança do rei Ezequias. Só Eliaquim tinha, vamos dizer assim, a posição e o poder de poder separar as pessoas que podiam ter acesso e não ter acesso ao rei. Ninguém se aproximava do rei Ezequias se não passasse primeiro por Eliaquim, ele que daria às pessoas acesso ao rei. Então, é uma identificação mostrando que Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. E Jesus vai repartir essa missão das pessoas chegarem até Deus através da igreja. Então, ele se identifica como o único mediador entre Deus e os homens, e a igreja de Filadélfia, né, teria essa missão de divulgar, de pregar o evangelho em toda a Ásia, para que aqueles habitantes da Ásia que ainda não conheciam a Deus pudessem ter acesso a Deus através do evangelho verdadeiro pregado pela igreja de Filadélfia. Então, versículo 8, se você ler com calma, né, Apocalipse capítulo 3, versículo 8,
Jesus fala que aquela igreja tinha uma porta aberta. Então, quando a gente pensa em porta aberta, pensa numa oportunidade para se pregar o evangelho. Como eu já disse, a cidade foi fundada para disseminar a língua, a cultura e os costumes gregos. Agora, a igreja de Filadélfia está sendo convocada por Jesus para não disseminar o helenismo, a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Jesus continua mostrando que a igreja era uma igreja pequena, simples, com pouco recurso financeiro. Ele fala: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, mesmo com poucos recursos, aquela era uma igreja fiel. Lembrando o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, dizendo que quando ele é fraco, então é que ele é forte, porque ele entende que o poder não está nele, mas no Espírito Santo que habita dentro dele, ou na palavra de Deus que ele pregava. Dessa forma, a gente não encontra repreensão para a igreja de Filadélfia, como não aconteceu com a igreja de Esmirna. Jesus segue falando: você conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Jesus vai falar que ele ainda ia demorar para voltar, e enquanto isso, Jesus exorta, anima, motiva a igreja de Filadélfia a continuar fiel, continuar exatamente como ela estava, conservando o nome de Jesus. Lembrando que uma das coisas que todos os cristãos na Ásia e em todo o Império Romano estavam sendo obrigados é a fazer o culto ao imperador, declarar que Nero, que César, que Domiciano, que os diversos imperadores romanos eram deuses. E Jesus fala: você tem sido fiel, declarando somente que Jesus é o Senhor, mas seja fiel até a morte, porque a gente tem alguns exemplos na Bíblia de homens que começaram fiéis a Deus, como Saul, o rei Saul, como Judas, apóstolo de Jesus, Judas Iscariote, e muitos outros judeus que no início foram fiéis a Deus, mas depois se desviaram. Então, Jesus também dá um outro aviso. Tinha provavelmente um grupo de judeus que estavam atrapalhando muito a pregação do evangelho na cidade de Filadélfia. E Jesus chama a reunião desses judeus, que era uma sinagoga de Satanás. E Jesus fala que esses judeus seriam condenados por Jesus, mas que a igreja da Filadélfia continuasse pregando o evangelho verdadeiro, a sã doutrina. E Jesus fala que eles ainda passariam por perseguição, que eles ainda passariam por provações, mas eles contariam com a proteção de Deus, que eles contariam com o cuidado de Deus. Deus não está livrando os cristãos de serem perseguidos, mas está dizendo que no meio da perseguição eles não estariam sozinhos. Jesus estaria com eles. E diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Colunas são estruturas seguras e fortes. Eles podiam ser fracos aos olhos humanos. A igreja podia ser pequena e sem recurso financeiro. Porém, eles estavam sendo usados grandemente na Ásia para a pregação do evangelho. Então, aos olhos de Deus, eles eram como colunas fortes e seguras. Podemos ver também essa expressão de coluna para Tiago, para o apóstolo Pedro, para João, como colunas da igreja de Cristo, isso em 1 Coríntios e em Gálatas. Então, convido você a ler com calma todo o capítulo 3, versículos 7 a 13, que o livro de Apocalipse está falando com a igreja de Filadélfia, e termina falando que
ele faria deles vencedores, mesmo durante as provações aqui na terra, porque depois da morte eles estariam com Deus nos céus. Jesus fala: escreverei nele, em cada cristão fiel, o nome do meu Deus, a nova Jerusalém. Escreverei nele o meu novo nome, mostrando que Deus conhecia quem eram os fiéis. Deus conhece cada servo, cada filho dele, mesmo no meio de uma grande multidão, no meio de muitas pessoas infiéis. Deus sabia quem era fiel. E Deus está garantindo que aqueles que estavam conservando o nome de Jesus como Deus, o nome de Jesus como um verdadeiro Senhor, e não dos imperadores romanos, estavam sendo reconhecidos por Deus, por Jesus, e tinham a certeza de habitarem nos céus com Deus. Com isso a gente conclui a igreja de Filadélfia. Então, uma igreja que recebeu somente elogios. Agora, falando um pouco da igreja de Laodiceia, a gente vai para o outro extremo. Começando falando da cidade, como sempre, né? Então, a cidade de Laodiceia nunca foi uma cidade importante na Ásia, nem politicamente, nem culturalmente. Ela ficou famosa porque ela era muito rica, né? 3 estradas romanas passavam por Laodiceia, fazendo com que o comércio, que era forte, grande na cidade de Laodiceia, fizesse dela uma cidade muito rica. Laodiceia produzia uma lã preta, né, e macia, que era vendida na confecção de roupas. Laodiceia era tão rica que, quando um terremoto destruiu grande parte da cidade no ano 60 da nossa era cristã, a cidade foi totalmente reconstruída somente com o dinheiro dos cidadãos, sem nenhuma ajuda do Império Romano, nenhuma ajuda do governo. E isso fez com que a cidade se tornasse orgulhosa, rica e autossuficiente. Como temos falado, né, muito do que acontece na cidade reflete na igreja. Nós não sabemos quando a igreja de Laodiceia teve início, porém, quando lemos Colossenses capítulo 4, versículo 16, já vemos o interesse e a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja. Paulo escreveu uma carta para os irmãos na cidade de Laodiceia. Nós não temos essa carta em nossas mãos. Essa carta não foi conservada. Mas Paulo pede para os colossenses, que estavam recebendo a carta de Colossos, né, a carta aos colossenses, que compartilhassem essa carta dos colossenses com os laodicenses, né, e que os colossenses também lessem a carta que Paulo tinha escrito para a igreja em Laodiceia. Então, o que podemos ver no conteúdo, né, da carta escrita para Laodiceia? Então, mais uma vez, eu convido você, se quiser, parar esse vídeo e ler com calma Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, que tem todo o conteúdo da carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. Então, ele, depois de, como sempre, se apresentar, né, Jesus se apresenta como aquele que tem as palavras do Amém, né? Ou seja, Jesus tem a última palavra sobre qualquer assunto que se refere à sua igreja. Jesus também se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Jesus já tinha falado em outras cartas e repete aqui no versículo 5: conheço as tuas obras. Jesus é a testemunha ocular de todas as coisas que estavam acontecendo contra e a favor das suas igrejas. E a igreja de Laodiceia, né, estava andando na contramão da vontade de Deus. E Jesus estava vendo como soberano tudo o que estava acontecendo naquela igreja.
Só quero chamar a sua atenção para a frase que ele fala: Jesus é o soberano da criação de Deus. Esse texto não está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas ao contrário. Esse texto está falando que Jesus foi soberano, assim como Deus, para criar todas as coisas. Tudo que existe foi criado por meio de Jesus. A criação teve início nas palavras de Jesus como Deus. Jesus é a fonte da criação. Podemos ver isso em outros textos, como João capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 18. Não temos na igreja de Laodiceia elogios. Como eu já disse, né, a igreja de Laodiceia é a igreja que não recebe nenhum elogio, mostrando que a igreja inteira estava caminhando para uma apatia espiritual, para uma morte espiritual. Então, depois de se apresentar, Jesus já parte para a repreensão. Versículos 15 e 16, Jesus diz: assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Talvez uma das palavras mais duras das 7 cartas que já lemos. O que quer dizer essa expressão que a igreja era morna, a igreja não era nem fria nem quente? Podemos pensar que a igreja não era fria, ou seja, ela não estava fazendo nada contra Cristo, mas também não estava fazendo nada a favor. Ela não estava servindo, né, na pregação do evangelho. As pessoas, na verdade, estavam indiferentes, vivendo mais como um clube social, uma reunião de amigos para, sei lá, comerem, beberem, se divertirem, do que como uma igreja que funcionava como um hospital, cuidando dos doentes espirituais. Outra ideia de frio, uma igreja fria, uma igreja quente, era que mostrando que a igreja não estava sendo útil nem em certas situações e nem em outras. Ou seja, a igreja não era só indiferente, mas inútil. De qualquer forma, os versículos mostram a apatia espiritual que a igreja estava vivendo. Como já falamos, a cidade de Laodiceia é uma cidade extremamente rica. Rica a ponto de não precisar de recurso do Império Romano para se manter. E Jesus fala no versículo 17: você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, Laodiceia, fisicamente falando, era rica e abastecida. Porém, Jesus, espiritualmente falando, diz que ela era pobre. A riqueza da cidade era apenas física. A riqueza da igreja era apenas monetária. Mas espiritualmente a igreja era pobre. Laodiceia se orgulhava do seu comércio de vestiduras de lã preta, como já vimos. E Jesus fala que eles estavam nus, necessitavam de vestiduras brancas. Em contraste com a lã preta que eles vendiam, Jesus está dizendo que eles precisavam de vestiduras brancas. E lógico, não podemos interpretar isso literalmente. Jesus vai falar que eles precisavam vestir-se de santidade, de pureza. Laodiceia também, além dessa lã preta, ela era muito famosa por vender colírio. Muitas pessoas que tinham problemas de visões compravam colírios, né, para os olhos, né, desculpa a redundância, e pomadas para os ouvidos. Então, mais uma coisa que fez da cidade se tornar muito rica. Porém, Jesus, ironicamente, diz que a igreja era cega. Então, a igreja vendia tecido, riquíssimo, mas estava nu. Vendia colírio para os olhos, mas estava cega. Então, espiritualmente a igreja é duramente repreendida. Mas Jesus, no versículo 19, explica o porquê ele está repreendendo de forma tão dura a igreja. Ele diz: repreendo
e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, Jesus ainda anima a igreja, dizendo: olha, vocês ainda são a igreja de Deus. Vocês ainda são uma igreja de Cristo, mesmo estando vivendo essa apatia espiritual, mesmo não estando produzindo frutos. Então, Jesus fala que a disciplina de Deus é positiva, porque o pai só disciplina o filho porque ele ama o filho. Assim como Deus estava disciplinando, repreendendo, sendo duro com a igreja de Laodiceia, porque ele amava aquela igreja e queria ver aquela igreja mudando de atitude. Jesus estava dando mais uma chance, ou talvez a última chance, para a igreja de Laodiceia se arrepender e voltar a fazer a coisa correta. Então você pode ler textos como Hebreus capítulo 2 e vários textos de Provérbios mostrando o quanto Deus disciplina aqueles que Ele ama. Quando Deus disciplina um filho, é porque Ele vê como filho e não como um bastardo. Então, sinta-se à vontade para ler os textos de Hebreus 12 e de Provérbios, para te ajudar a entender a disciplina de Deus como algo positivo e não negativo. Então, Jesus dá um aviso para a igreja de Laodiceia, dizendo: eis que estou à porta e bato. Então, a igreja de Laodiceia tinha tudo, menos Jesus. Jesus estava do lado de fora do prédio da igreja, batendo na porta, pedindo para entrar. Como eu já disse, toda a riqueza, toda a autossuficiência da igreja de Laodiceia fez com que eles vivessem entre eles com fartura, com autossuficiência, a ponto de até esquecerem o propósito de eles estarem reunidos como igreja de Deus, como igreja de Cristo. E Jesus está pedindo para entrar. Ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não força a entrada na vida de ninguém. Jesus não força ninguém a ter Jesus na presença daquela pessoa. Mas cuidado, Jesus fala para a igreja de Laodiceia que eles deveriam abrir a porta enquanto ainda era tempo. Se eles demorassem muito, poderia ser tarde demais. A igreja poderia perder a sua identidade como igreja de Deus. Por isso ele conclui dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ainda era possível a igreja vencer o comodismo, vencer a paralisia espiritual e voltar a crescer, voltar a evangelizar, voltar a produzir frutos, voltar a ter vida. A igreja que estava morta poderia ser ressuscitada. E Jesus fala: assim como ele esteve morto e venceu, assim como ele foi morto, pendurado numa cruz e foi ressuscitado por Deus, a igreja de Laodiceia ainda tinha a chance de vencer e voltar a ser uma igreja de Deus, uma igreja de Cristo. Jesus oferece ao vencedor o mesmo prêmio que ele recebeu, de ser ressuscitado por Deus, de voltar a viver. Espero que, estudando as 7 cartas para essas 7 igrejas, Deus tenha mostrado para você, assim como tem mostrado para mim, coisas que precisamos abrir os nossos olhos para mudar, coisas que estamos fazendo como uma apatia espiritual, como um comodismo, que de repente podemos mudar enquanto há tempo. Enquanto Jesus ainda não voltou, enquanto Jesus ainda não voltar, enquanto ainda temos vida, podemos mudar o que está errado em nossas vidas e, quem sabe, até mesmo em nossas igrejas. Que o Senhor te abençoe para que você continue também vendo as coisas boas que você está fazendo,
que a sua igreja está fazendo e que vocês se sintam motivados por Jesus, incentivados por Jesus a continuarem fazendo as coisas boas. Então, o resumo que temos dessas 7 igrejas é que toda igreja, na maioria das vezes, tem coisas boas que podem continuar fazendo e tem coisas negativas que precisam ser corrigidas. E quando eu falo de igreja, eu penso tanto de forma coletiva como de forma pessoal. Olhando para as nossas vidas individualmente, temos coisas para serem corrigidas, mudadas e restauradas. E Jesus tem o poder para fazer isso. Basta você permitir, basta você se deixar ser usado por Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula, quando continuaremos a estudar o livro de Apocalipse, capítulo 4. Ok? Ótima semana para vocês.